E aí, galera, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós iremos dar início a mais uma aula remota nossa. É o seguinte, vocês podem abrir e acompanhar na página 33, certo? A página 33 vai estar falando um pouco da origem de Roma. E assim a gente vai proceder todo o nosso ensinamento em relação ao esse Império Romano, essa formação romana, essa civilização romana tão importante. E a gente vai entender passo a passo porque ela teve uma grande importância para a nossa sociedade até a atualidade. A gente observa que Roma atualmente, né, é um viés religioso, né, é a sede do papado, mas anteriormente a isso, Roma foi uma grande civilização, uma civilização que teve um grande poder durante séculos e mais séculos. E a gente vai entender toda a constituição desse Império Romano. Vamos lá, pessoal? É o seguinte, como eu falei para vocês, Roma ela foi dividida em três pontos políticos. A questão monárquia, ela foi monárquia, ela foi república e também ela foi império. Aqui no quadrado vocês estão vendo Roma em relação à república, ela vai se destacar aqui para vocês laranja. Já no Império Romano, quando ele vai ser um império, a questão imperial ele vai se destacar com essa corzinha verde escura. A outra com esse cinza, aonde vai dar o Império Ocidental, o Império Oriental com verde claro e um verde mais tonalizado, a questão do Império Bizantino. Ou seja, eu separei aqui no mapa para que vocês compreendam em qual região estava localizado cada monumento desse em relação ao viés político. Bom, dando continuidade aqui, a gente vai observar que no século, isso aqui tudo se deu no século 8 a.C. E ela se localiza na Península Itálica, ou seja, Roma está vinculada à Península Itálica. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, como eu falei para vocês, sobre os comandos de algumas representações romanas. Consequentemente, a gente vai ver como se deu a origem de Roma, né? Vocês estão vendo aí uma loba e dois meninos se amamentando nessa loba. A gente vai entender toda essa questão contextual em relação a essa questão lendária da origem de Roma. O nome dessas crianças é Rômulo e Remo. E a gente vai entender o porquê. Vamos lá, pessoal. Para que a gente entenda um pouco sobre essa lenda, a gente vai entender um pouco sobre a questão da construção dessa identidade em relação ao estabelecimento de Roma. Aqui também na página 33, se vocês forem olhar no último parágrafo, ele vai dizer assim, ó, de acordo com a lenda que conta a origem da cidade de Roma, quando teve o fim da Guerra de Troia, e aqui também no slide eu demonstrei para vocês aqui todas essas questões, a gente vai pensar o quê? Que o rei, Enéas, o filho do rei, ele vai desembarcar nas praias daquela região, mais localizada como Laécio, e vai se localizar nessas terras, onde foi percebido que o rei local, que ofereceu sua filha, Lavínia, colocada como Lavínia, como esposa. O filho dele, consequentemente, fundou uma cidade chamada de Alba Longa. E essa cidade se tornou a capital do reino Lácio. Então a gente vai perceber toda essa conjunção em relação às preposições da origem de Roma. Professor, mas o que é que vai ter a ver essa questão da loba? Vamos lá pensar aqui comigo. Se introduz que essa loba encontrou esses dois filhos, você vai dizer, professor, quem eram esses dois filhos? O deus considerado Marte se apaixonou por ela, que tiveram dois filhos. Por ela quem, professor? Como eu falei para vocês, Rhea Silva. Quem seria essa? Seria justamente a filha de Numitor. Então, o que acontece com essa história? Só para que vocês compreendam toda essa história. Ela não aceitou essa questão desses dois filhos, colocou eles no lago, eles foram numa cestinha sendo colocado e, consequentemente, os meninos não morreram no lago. Você pode perguntar, professor, eles poderiam ter se afogado. Mas eles não se afogaram. Então, essa cesta ela foi andando nas margens do rio, próximo ao monte, e quando ela chegou lá, os gêmeos foi recolhido e amamentado por uma loba e depois criados por um casal de pastores. Posteriormente, eles descobrem sua origem naquele território e vai lá e funda Roma, como nós conhecemos hoje. Então, essa é a preposição lendária em relação a essa denominação romana. Aqui na página 3, ela vai dar a continuação. Ela vai dizer, na página 34, ela vai dizer, já adultos, ao descobrir sua origem nobre,
retornaram para Alba Longa, derrotaram Amulho, que era que estava no poder, e, consequentemente, o trono pertencia a eles. Vale salientar que o trono passava de pai para filho. Mas a gente vai observar que Rômulo matou Remo. Aí você pode perguntar, professor, por que um matou o outro depois? Justamente, pessoal, porque o trono ia pertencer ao mais velho, e o mais velho era Remo. Consequentemente, Rômulo, com inveja, vai lá e mata Remo. Aqui eu dividi a questão do período monárquico. Nesse período, a sociedade romana estava estruturada em função da posse de terra, ou seja, a terra era um dos principais pilares, e a sua organização social se dava dessa maneira que eu vou explicar aqui para vocês. E lembrem que eu sempre faço aquelas pirâmides sociais na sala, justamente demonstrando a questão social. E no topo dessa pirâmide social vai citar os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram aqueles que pertenciam às famílias nobres. Os clientes eram pessoas pobres, porém livres ou estrangeiros. Dependente dos patrícios, ou seja, dependente do conjunto das famílias de nobres. E faziam todos os serviços naquelas terras, porém em trocas de privilégios, entre aspas. E aqui os plebeus. Quem eram os plebeus? Uma classe numerosa, era a massa da população, mas não tinham direito nenhum político, nem cidadão. É bom vocês copiarem no caderno de vocês essa estrutura em relação à questão monárquica. Pausa o vídeo, copie essa parte aí, que vai ser bem importante. Para o estudo de vocês, até para a questão do mapa mental. E por último se encontram os escravos, que são prisioneiros de guerra ou enjeitados quando criança não podia legalmente casar nem fazer testamentos. E além disso não exercia nenhum poder político. Aqui eu coloquei a imagem que vai representar a questão do Senado romano, reunido na Cúria Hostília. E aqui o período republicano. Lembrando lá comigo que eu falei para vocês que vai ser dividido em 3 pilares. O monárquico, que foi o que a gente viu, o republicano e o imperial. Se cair uma questão para vocês perguntando, a questão política de Roma foi dividida em 3 pilares, vocês já sabem, republicano, monárquia e imperial. O Senado era organizado no máximo na questão da república, e nós sabemos que a república, o poder é o quê? Dividir, tem as assembleias para decisões. Então aqui eu coloquei, a república funcionava como órgão legislativo, cabendo as decisões sobre a guerra, sobre as paz e sobre o orçamento em relação às questões públicas. E aqui eu coloquei para vocês os questores. Quem eram os questores? Eram aqueles que coletavam a parte administrativa do Tesouro Público. Os administradores, que são aqueles que estão no centro urbano e organizam a questão da limpeza, das festas, a questão do ambiente. O pontífice, que é encarregado do culto religioso, os censores, que faz, a própria palavra já vai dizer, vai fazer o censo da população, ou seja, a contagem geográfica daquela população. E as causas em relação aos patrícios e os plebeus. Eu coloquei aqui para vocês. Ó. Distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de ser excluídos dos magistérios, ou seja, não participar das reuniões, eram também proibidos de participar dos matrimônios em relação aos patrícios. Ou seja, eles davam os privilégios aos plebeus, mas limitados. Dívidas contraídas pelos plebeus e a questão da desumanidade e também sobre as relações da escravidão. Aqui eu coloquei em relação à retirada dos plebeus para o Monte Sagrado, cansados de promessas do Senado, porque a gente está falando do período republicano. Os plebeus se retiraram para o monte, consequentemente, para fundar uma nova cidade que tivesse uma importância maior para os plebeus, ou seja, que eles tivessem uma autoridade política. E aqui eu coloquei vitória dos plebeus. O tributo da plebe podia propor leis e vetar algumas coisas em relação aos interesses da plebe. A lei da canuleia, que seria justamente que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, porque no período monárquico não poderia ter essa questão do matrimônio entre essas duas classes, os patrícios e os plebeus. Mas aqui no período republicano eles dois já vão poder se casarem. E a lei licínia, que seria justamente a proibição dos escravos por dívida ou acesso a terras públicas. Então aqui eu coloquei a questão da organização política, que era o Senado, o Consulado e o ditador. O Senado era aquele que ia durante as relações republicanas formar os chefes das famílias romanas, consequentemente
de tal modo que no fim da República exercia praticamente todos os poderes, ou seja, os senadores eram um órgão muito importante que iria digerir todas as questões do poder. O consulado, que era encarregado por ter um poder executivo e, consequentemente, eram eleitos pelos comícios e tinham um prazo de 1 ano. Você pode dizer, como assim, professor? Era eleito pelo discurso e, consequentemente, se tinha o apadrinhamento durante 1 ano. E aqui a questão do ditador. Professor, o que seria ditador? É aquele que vai ter o poder centralizador na sua figura, na pátria, e ter todo o domínio político para si. A organização política se baseava na agricultura e no comércio, inicialmente na produção de comercialização de pães, legumes e raramente de carne. Mais tarde tornou-se mais variado, ovo, peixe, ostras e também alguns tipos de cogumelo. E aqui a questão da comercialização pelo mar, né? Pela questão marítima. Aqui eu coloquei para vocês as primeiras conquistas que houveram durante o período da República e as relações, as causas, né? A necessidade de conter ameaças externas e conseguir justamente a questão da dominação. Então as regiões conquistadas foi a Grécia, as ilhas próximas, terras à margem do mar Mediterrâneo. E nesse cantinho verde aqui nesse globo, pessoal, está simbolizando essas relações que foram conquistadas. A questão religiosa, que era o politeísta, aqui eu coloquei para vocês o quadro. Você vai pensar, professor, muitos deuses desses eram os deuses que a gente já viu lá na Grécia. Sim, muitas coisas a gente vai observar que Roma teve essa, vamos dizer assim, essa compactidade em relação à Grécia. Muitos deuses aí a gente vai perceber que tem essa denominação também na Grécia. E aqui a imagem que vai demonstrar para você o Império Romano. A gente já viu a questão monárquica, a questão republicana e agora a questão imperial. O Alto Império, professor, o que seria o Alto Império Romano? Foi governado por Otávio Augusto, 27 a.C. a 14 depois de Cristo, e ele consolidou o poder do apoio das camadas populares, promoveu uma política de construção de grandes obras públicas que até hoje ainda se tem muitas delas construídas lá em Roma, só que hoje Roma, como eu já falei para vocês no início da aula, né? Roma ela vai ter uma denominação diferente, o desenvolvimento do comércio e a Graça Pax Romana. O governo forte e centralizador, até porque é um império, quando tem um império, é um império romano, consequentemente um imperador. Tem aquela pessoa que tem a figura centralizadora em si. Quando eu digo centralizadora, é na relação também de poder. E também a questão da instituição de cargo vitalício. Professor, o que seria cargo vitalício? Que não tem tempo, é sempre. E não hereditário, apenas também a questão das relações das adoções. E aqui a sociedade romana, no tempo de Otávio Augusto, a sociedade estava dividida em duas distintas classes. A classe dos livres, que era simbolizada pelos cidadãos romanos ou habitantes das províncias, dividindo em 3 categorias: senatorial ou senatorial, equestre e plebeia. E aqui a questão dos senados, né, que é chamado de senatorial. Quem tinha fortuna superior a 1 milhão, equestre, com fortuna entre 400 mil e 1 milhão, e o plebeu, que era a classe inferior, a classe, vamos dizer assim, perdendo apenas para os escravos, que os escravos seriam menores de relação com o período das relações humanas e a maioria prisioneiros de guerras, como a gente já falou. Entre elas, os sucessores de Augusto seria a questão da morte e após a sua morte, mesmo com estabilidade econômica, gozava em relação à questão imperial, houve um constante desequilíbrio nas relações políticas e, sendo assim, a gente vai observar que vai se ter um novo cônsul que foi justamente substituído posteriormente por Cláudio. Os sucessores de Augusto, um deles foi Nero, foi proclamado imperador de Roma aos 17 anos, mandou assassinar ou executar todos os inimigos políticos, bem como sua mãe, pelas críticas que fazia a sua amante. Ou seja, ele tinha uma amante e, consequentemente, a mãe criticava e ele mandou lá assassinar. Foi acusado por incendiar Roma e motivou a violência de perseguições aos cristãos que ali recusavam a se cultuar. Vamos lá pensar comigo aqui. Ó. Uma das importâncias que se tem a questão do cristianismo, que a gente vai ver em Roma, você pode dizer, professor, e como Roma se tornou cristão? Após a decadência do Império Romano, o que é que vai se acontecer?
alguns líderes vai trazer a questão do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo ele sempre vai estabelecer palavras de paz, palavras de esperança, palavras de ordem. Então a gente vai observar posteriormente como é que vai se dar isso aqui. E aqui eu coloquei algumas questões dos conflitos com essa relação. A dinastia de Flávia, que é onde o império ele vai ter uma grande expansão territorial. E aquele que eu coloquei, ó, nascido na Espanha no governo de Trajano, ampliou-se os números de senadores, incluindo representantes gregos e africanos. E aqui a dinastia dos Antonínios. Como eu falei para vocês, Antonínios vinculado à questão das vinculações do direito oriental. Marcos Aurélio, que voltou a governar o Senado para evitar alguns conflitos, que tinha sido recolocado com seu filho. E aqui os direitos em relação às questões notáveis de contribuição na cultura ocidental. O direito se modificou, maior proteção aos órfãos e idosos e nas relações humanizadas, e também o direito civil. Professor, o que seria esse direito civil? Baseado em costumes de leis mais antigas em relação à questão do Império Romano. Os direitos dos estrangeiros, que eles não tinham mais. Com a conquista territorial, consequentemente, surgiu um direito estrangeiro, onde ele poderia ter mais vez. E o direito natural, que compõe a conjuntura dos princípios em relação à questão universal da justiça e podia ter alguns desdobramentos por nenhuma autoridade, mas não tinha nenhuma autoridade. E assim a gente vai observar a questão do Baixo Império, o colonato, a divisão em relação às questões dos latifúndios, consequentemente, as reservas dos senhores que estavam ali naquelas propriedades e os lotes começaram a ter uma decadência. E aqui eu coloquei para vocês alguns outros governos que tiveram uma grande contribuição, inclusive Constantino, em Constantinopla. O teatro romano e suas contribuições para a cultura. O teatro era um dos vínculos mais importantes. Aqui eu coloquei duas imagens que vai simbolizar justamente a questão do teatro. Então aqui eu coloquei algumas diretrizes em relação ao teatro. O teatro romano nasceu no culto de muitas divindades, em cujo louvor a celebração de rituais que aconteciam ali, com músicas, com flautas. Era como se fossem shows artísticos, justamente onde as pessoas se reivindicavam e iam para o teatro, que era algo muito importante e também usado como diversão e emoções violentas. Aí você vai dizer, como assim, professor? Existiam alguns embates nessas relações, justamente em relação de espetáculos, de encenações, de mímicas e, consequentemente, de autores, mas também a vinculação em relação à questão do cristianismo, que eram proibidos. Aí aqui eu coloquei, quando o cristianismo se impôs como religião oficial, proibiu esses espetáculos violentos e assim morreu o teatro romano. Ou seja, a maioria das práticas era algo totalmente vinculado às relações vinculadas à violência, né? a embate entre homens, entre guerreiros, acontecia aqui em Roma. E aqui eu coloquei duas imagens, uma simbolizando a questão de uma ponte romana, que é bem importante para essa civilização, e aqui a questão da arena romana, onde acontecia tudo isso que eu mencionei agora há pouco para vocês, certo? Ó, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou parar aqui e na próxima aula a gente dá continuidade, certo? Ó, pessoal, espero que vocês estejam compreendendo. Aqui na página 35 tem uma cruzadinha. Ele diz assim, ó, completa a cruzadinha com o nome dos povos que estavam introduzidos nesse aspecto romano. Entre a monarquia, que vai de 753 a.C., a república, que vai de 509 a.C., e o império, que vai até 395 depois de Cristo. Então aqui, ó, na página 35, como vocês estão vendo, tem uma cruzadinha. Vocês vão responder essa cruzadinha e depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, estou morrendo de saudade de vocês. Esse assunto é um pouco mais extenso. Aí eu vou dividir ele em vídeo para não ficar também cansativo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e espero que isso passe logo e a gente volte logo para a nossa sala de aula, certo? Um abraço, tudo de bom para vocês e espero encontrá-los em breve.